Como encontrar os coeficientes a, b e c numa equação do segundo grau? A primeira coisa que eu vou te ensinar aqui é que toda equação do segundo grau tem esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, tem alguma coisa que multiplica o x ao quadrado mais ou menos alguma coisa que multiplica o x mais ou menos, tanto faz, alguma coisa sozinha, igual a zero. O termo que multiplica o x ao quadrado é o nosso termo a, é o coeficiente a. O termo que multiplica o x é o b. E o que fica sempre sozinho, que nós chamamos de termo independente, é o c. Então, para você encontrar os coeficientes numa equação de segundo grau, você tem que comparar. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa primeira expressão que nós temos aqui como exemplo, ó. 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá vendo, ó, que ela parece muito com essa aqui. Então, vamos comparar. Qual é o termo que está junto com o x ao quadrado? Aqui, nesse caso, é o 3. Então, nesse caso aqui, o 3 vai ser o nosso coeficiente a. Tá vendo? O a é sempre o que estiver junto com o x ao quadrado. Então, você encontrou o a, ele vale 3. Nesse caso aqui, o termo que acompanha o x é o 2. E ele é positivo, né? Então, aqui, por comparação, esse é o nosso b. Por comparação também, o termo aqui que está sozinho, ó, que seria o nosso c, é 1. E ele é positivo também. Então, encontramos... Opa, aqui é o nosso termo c. Encontramos os três termos aqui dessa nossa expressão do segundo grau. O a, o b e o c. Ah, Denis, eu não entendi ainda. Vamos fazer o próximo aqui, ó. A expressão é x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Como é que você encontra os termos? Você compara. Sempre o termo que tiver junto com o x ao quadrado é o a. Então, você vem lá, procura o x ao quadrado. Aí você pensa, pô, Denis, mas aqui não tem nenhum termo com o x ao quadrado. Tem sim. Quando não tem nada escrito, você considera como sendo 1. Tem o 1 ali escondido. Então, o a nessa expressão aqui vai ser igual a 1, certo? Ó, 1. No próximo caso aqui, ó, o que tiver junto com o x é o termo b. Então, aqui nesse nosso caso, o b vale 4. E o termo que fica sozinho, aqui no nosso caso, é o 3. Então, ele é o nosso c. É assim, sempre por comparação. Vamos fazer mais aqui, ó. Vamos lá. Agora a expressão é 5x ao quadrado mais 2x. Lembra que você tem que comparar com a expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, vamos lá. Qual é o termo que está junto com o x ao quadrado nesse caso aqui? É o 5. Então, por comparação, ó, ele é o nosso termo a. O a é sempre o que estiver junto com o x ao quadrado. Então, a. E o b? O b é sempre o que está junto com o x. Então, nesse nosso caso aqui, é o 2. O mais 2, né? Ele é positivo. Então, é o b. E o termo que está sozinho aqui é o c. Ah, Denis, mas não tem termo nenhum aqui, ó, sozinho. Tem o zero, mas o zero está do lado direito, ele não conta. Então aqui, o nosso termo c é como se ele valesse zero. Então, o nosso c, nesse caso aqui, vale zero. Ele não existe, tá bom? Isso é o que a gente chama de equação incompleta. Ela não tem todos os termos, certo? Olha essa última aqui também, ela vai ser incompleta. 8x ao quadrado menos 3 igual a zero. Você compara, qual é o termo que está junto com o x ao quadrado? Junto com o x ao quadrado aqui é o 8. Então, ele é o nosso termo a. Agora, você compara, qual é o termo que está junto com o x? Aí você vem aqui e dá uma olhada, putz, não tem nenhum termo que tem só x. Então, exatamente, é como se aqui no meio não tivesse nada. Então, o nosso b, nesse caso, ele não existe. Porque não existe o termo só x, então o b vale zero. Mas nesse nosso caso aqui, agora, existe o c, que é o termo que sempre fica sozinho, ó. Cuidado que ele leva junto o sinal. Ele vale menos 3. Então, esse aqui vai ser o nosso termo c. Isso aqui, saber encontrar os coeficientes a, b e c, ele ajuda muito a fazer a resolução da fórmula de Bhaskara, que eu já ensinei em alguma aula aqui para você. Beleza? Então, valeu, muito obrigado e tchau!